Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre os cuidados com o cilindro, tá? O cilindro de paintball, ou aquele também usado no Airsoft, no HPA, ele tem lá dentro, na traseira dele, a data de fabricação. O que significa? Que a cada 5 anos, a partir da data da fabricação, você tem que fazer um reteste. Como é que é esse reteste? Eles vão pegar esse cilindro, vão levar até uma estação e vão colocar ele numa alta pressão, que chama-se teste dostrático, vão colocar água em alta pressão. Então, normalmente, se o cilindro aguenta 3.000 PSI, eles vão colocar 4.500 PSI, 5.000 PSI, para saber se vai acontecer algum estouro. Se esse cilindro estourar, o que vai acontecer? Ele vai ser descartado. Ou se ele começar a vazar, acontecer qualquer problema, ele vai ser descartado. Agora, se esse cilindro for aprovado, não acontecer nada com ele, ele vai expandir, ele vai aumentar de tamanho e vai voltar ao tamanho normal, quer dizer que você pode usar ele até por mais 5 anos. Agora, acontece que o cilindro, que a gente chama de cilindro de carbono, né, ele tem uma duração máxima de 15 anos, ou seja, depois de 2 testes, você tem que jogar ele fora. Não adianta você utilizar. E por que você tem que descartar esse cilindro? Eu falo muito, pessoal, gente, na aeronáutica, o material de carbono é utilizado para fazer as asas do avião. E o que eles perceberam? Que depois de 15 anos, começava a voar pedaço da asa. E não sei se você já reparou, mas no seu avião, quando você for viajar, se for olhar para a asa, vai ter um monte de fita adesiva. Aquelas fitas adesivas é justamente os pedaços que foi voando da asa. E eles colocam o material e colocam a fita adesiva para poder segurar. Então isso é provado. Quando você for viajar de avião, é só você olhar para a asa do avião que você vê um monte de pedaço voando. O que acontece no cilindro a 3.000 PSI de pressão? Só para você ter noção. O cilindro da sua casa, aquele compressor que você usa na pintura, ele tem 120 PSI de pressão no máximo. Ele tem muito ar, ele tem uma quantidade de CI muito alta, por exemplo, 200 CI, 300 CI, 400 CI é muito ar, só que a pressão dele é muito baixa, é 120 PSI. No Airsoft dá para você usar essa pressão. No Paintball, por exemplo, já não funciona, que no Paintball você precisa de pelo menos 400 PSI. A maioria das armas usam 800, tá? E na PCP precisa de ter pelo menos 3.000 PSI, ou seja, eu estou falando de pressão, a quantidade de ar comprimido, não estou falando de quantidade de ar. Então naquele cilindro que você usa na oficina mecânica, por exemplo, ele tem 120 PSI de pressão. Se por algum motivo aquele cilindro estiver velho, tiver com algum problema, o mais que vai acontecer é um buraco, ele vai rasgar o cilindro e vai vazar o ar por aí. Ele não vai explodir. Deu para entender? Porque é uma quantidade de ar muito pequena saindo ao mesmo tempo para fazer com que o cilindro se rebente. Ele não vai arrancar a lasca do cilindro. Vai rasgar, vai sair. Tanto é que o pessoal até solda. Nesse caso, o pessoal vai fazendo solda no cilindro. Não é adequado fazer isso, mas isso acontece, tá? Agora, um cilindro, se você pegar o cilindro daquele de mecânica e você colocar alta pressão nele, que nem já aconteceu de caso de cilindros travar, então a válvula de segurança dele, todo cilindro tem 2 válvulas, tá? Ele tem a válvula que verifica se está a 120 PSI, ele desliga, eu esqueci o nome, é pressostato, e ele tem uma outra válvula que é a válvula de escape, que quando chega a partir de mais de 120 PSI, ela começa a soltar o ar para não passar do limite. Então ele tem 2 válvulas de segurança. Só que já aconteceu alguns cilindros, alguns compressores que ficam sem manutenção e o pressostato não funciona e a válvula de segurança também não funciona. O que acontece? O cilindro foi enchendo. Foi enchendo. Chegou até 350, 400 PSI. Foi uma explosão que quase destruiu a casa do cara. Então tem um vídeo na internet, coloca assim, compressor explodindo. Explodiu a mecânica inteira do cara. Cara, a quantidade de ar que saiu foi violenta, era muito ar saindo, há uma pressão absurda, então tudo que tinha em volta foi empurrado para a lona e o cilindro se desintegrou, virou literalmente uma granada, pedaços de metal foi voando para tudo quanto é lado. Se tivesse uma pessoa, alguém tivesse aquele pedaço, ia cortar a pessoa no meio. Então é muito sério. Cilindro de alta pressão é muito sério. E vamos agora ao cilindro de paintball. O cilindro de paintball tem 3.000 PSI de pressão, ou seja, ele é 30 vezes mais pressão do que o cilindro que eu falei para vocês, que é o cilindro do que o compressor da sua casa. Imagina a pressão, aquilo é uma granada, gente. É uma granada. Então, ou seja, na hora que aquele cilindro, por algum motivo, ele sofrer qualquer impacto na estrutura dele, o ar vai sair com tanta pressão, mas com tanta pressão, que se ele pegar em você, ele pode te cortar. Então esse é o primeiro problema, ele está nas suas costas. O segundo problema é que se houver um problema estrutural no cilindro, ele pode voar pedaço do cilindro, como se fosse uma granada, e aquele negócio vai varar você. 3.000 PSI de pressão sendo jogado nas suas costas, cortando você no meio. E a terceira, você fala, mas eu nunca vi um caso assim. Eu vi vídeos na internet que os caras dão um tiro no cilindro e o cilindro só sai rodando, só sai vazando ar. Por que isso acontece, gente? Porque o cilindro ainda ele continua com a estrutura dele boa. Então, por exemplo, se você dá um tiro no cilindro de 3.000 PSI, um cilindro de paintball, ele vai só sair rodando mesmo e vai fazer vai voar. Por que ele não explodiu? Por que ele não explodiu? Porque a estrutura dele tá boa.
Deu para entender? Então é um cilindro que tá bom. Mas se você fizer isso com um cilindro que tá com a estrutura ruim, você dá um tiro nele, ele vai abrir no meio, vai fazer assim, ó, bum, vai voar uma lata para cada lado. Vai uma lata para direita, uma lata para esquerda, a tampa para cima. Muito semelhante ao que você fazia com aquele morteiro, e você colocava uma lata de tinta, a lata de tinta não saía voando. Ela não fazia assim, ó, que nem um foguetinho. Voava uma tampa para cima, uma para esquerda e uma para direita. Porque a estrutura daquela lata não era suficiente para aguentar o impacto. E aí que acontece uma morte. Deu para entender? Então, não se baseie nesses vídeos na internet. Resumindo aqui, eu queria que você entendesse tudo isso. Para resumir, cilindro de carbono, a cada 5 anos fazer reteste, deu 15 anos, lixo, acabou. Cilindro de metal, reteste a cada 5 anos, e se ele estiver funcionando, pode usar ele para sempre. Não tem problema, desde que você faça o reteste. Deu para entender? O que você nunca pode fazer? Usar um cilindro que não passou em reteste. Porque ele não vai furar. Lembra que eu te falei que o cilindro de cá, o compressor fura? Já o cilindro não fura. Ele pode explodir, voar um pedaço para tudo quanto é lado. Deu para entender? A estrutura dele pode estar ruim. Quarta coisa que vale a pena você fazer. Se você carregou num lugar que você não confia, vamos supor que você está carregando o seu cilindro num lugar onde o pessoal não está dando a devida manutenção no compressor de carregar. O que você vai fazer? Você vai desmontar o seu cilindro. É muito simples montar um cilindro. Esvazia ele, desmonta ele e seca o seu cilindro. Como é que você seca? Quando você abre o seu cilindro, você esvazia dele, ele fica fácil de abrir. Você pode usar um martelo. Tem vídeo meu até na internet fazendo isso. E aí você vai pegar o seu cilindro, colocar um ventilador dentro dele, um secador de cabelo no frio, e ele vai jogando água lá dentro para secar. Por quê? Teve muito caso de pessoa que vai carregar o cilindro sem usar um filtro, aí entra água dentro do cilindro e lá dentro enferruja, mesmo sendo alumínio. Se você olhar dentro do cilindro, ele tem uma camada de alumínio e depois tem o ferro. Por que o alumínio? Porque o cilindro acumula água. Só que se você deixar aquela água por muito tempo lá dentro, ele pode causar uma ferrugem, comer o cilindro por dentro e você perder o cilindro. Então eu falo para todo mundo, uma vez por mês mais ou menos, eu sempre abro meu cilindro e seco ele e fecho de novo. Aí eu já aproveito e troco o O-ring, às vezes, aquele O-ring que faz a vedação ali da válvula, já aproveito e troco ele também. Beleza, gente? E aí, se você quiser vídeo disso, eu tenho um vídeo meu ensinando como fazer isso, tá bom? Esse é um resumo para você não colocar sua vida em risco. Eu falo para todo mundo, cilindro, gente, é que nem armamento. Arma é muito seguro, desde que você tenha todos os cuidados. Agora, se você não tiver muito cuidado com uma arma, não fazer as devidas manutenção, tá, né? Vai dar merda. Cilindro é a mesma coisa. O cilindro é muito seguro. Não é para você ter medo de cilindro. O cilindro é algo muito seguro. É muito raro dar um problema com o cilindro. Mas desde que você siga as regras. Se você não seguir a regra, meu amigo, você pode morrer com o cilindro, tá bom? Então é isso, um abraço.